gente! A gente está começando o MartaCast, um programa dedicado aos esportes femininos. O MartaCast é produzido pelo Coletivo Marta, grupo de pesquisa em comunicação e culturas esportivas, ligado ao Departamento de Comunicação Social da UFMG. E é coordenado por mim, Carol Vimiero, jornalista e professora da universidade. O episódio de hoje está sendo gravado na terça-feira, dia 24 de março, e você pode nos acompanhar no YouTube e nas plataformas de podcast. E toda quinta-feira, às 10 horas da noite, o MartaCast vai ao ar também na 104.5 FM, Rádio FMG Educativa, em Belo Horizonte, região metropolitana. Hoje a gente vai falar sobre os últimos jogos dos times mineiros no Brasileirão Feminino de Futebol, a última rodada dos clubes mineiros na Superliga de Vôlei e a aposentadoria da Carol Gataz, a vitória da promessa brasileira no tênis feminino Nauane Silva no Banana Ball, importante torneio juvenil da modalidade, entre outras notícias. Fica com a gente que a gente vai falar dessas e outras notícias das mulheres do esporte agora. Hoje a gente está aqui na mesa, eu, Carol Vimiero, que já me apresentei, vou pedir para os meninos se apresentarem. Isabela, começa, por favor. Eu sou Isabela Fernandes, estudante do 6º período de jornalismo aqui no FMG e voluntária do Coletivo Marta. Cauê. Oi, gente, eu sou Cauê Sivec, estudante do 3º período de jornalismo aqui da UFMG. E eu sou Yasmin Veloso, estudante do 6º período de jornalismo aqui na UFMG e voluntária no Coletivo Marta. Vamos lá, né, gente? Voltando, né, para a nossa temporada 2026. Estava com saudade de vocês e saudade de falar dos esportes femininos, né? E vamos começar falando aí de futebol, né? Nesse nosso primeiro bloco, que não é muito bom, né, gente? Na verdade, né? Tá, as coisas estão difíceis aí para os times mineiros no Brasileirão. Vamos começar falando um pouquinho do América, que perdeu de goleada para o Corinthians e segue sem pontuar no Brasileirão. Conta os detalhes pra gente, Cauê. Isso mesmo, Carol, o Corinthians goleou o América por 4-0, né, na noite de ontem, dia 23, na Neoquímica Arena, e o Corinthians com esse resultado chega a 7 pontos em 4 jogos do campeonato, e o América segue sem vencer, segue sem fazer gol, tem 0 pontos e 11 de saldo negativo. Esse jogo foi importante para a equipe do Corinthians porque ele marca a primeira vitória da nova treinadora, a Emily Lima, e é muito importante para a equipe conseguir, enfim, recuperar a confiança, porque tinha perdido de virada no último clássico, na última rodada, contra o Palmeiras. A equipe saiu ganhando de 2-0 e tomou 3 depois no segundo tempo, e o Corinthians vem numa sequência de derrota para o Palmeiras. Perdeu a final do Paulistão, perdeu a final da Supercopa e agora perdeu o Clássico. Então, a equipe, com esse resultado bem marcante, conseguiu recuperar a confiança e agora vai em busca de fazer uma boa classificação, né? Enquanto o América segue o alerta aí, a equipe não consegue jogar. Eu peguei as estatísticas da partida, o Corinthians deu 26 chutes e o América 1 só, com uma posse de bola de 74% e 15 escanteios a 0. O América não produziu nada no jogo. Os gols foram marcados, o primeiro logo aos 3 minutos, com a Gabi Zanotti, ela que fez os primeiros 2 gols dela agora nesse jogo, ela que foi artilheira do Corinthians na temporada passada. Além dela, a Érica fez gol num escanteio, e a Andressa Alves também. Então, assim, o América precisa jogar, porque a equipe fez uma boa campanha no ano passado, ficou a 1 ponto de classificar para o mata-mata, ficou em 9º, né, se eu não me engano. Então, assim, tem time. É claro que é bem menos investimento do que o Corinthians. O Corinthians é o atual campeão da Libertadores, é o atual campeão brasileiro, mas o América ainda tem muito a mostrar. O próximo jogo, né, inclusive, das equipes, o Corinthians vai enfrentar o Botafogo no Rio de Janeiro, na próxima sexta-feira, né, nessa sexta-feira, dia 27, e as Espartanas, né, o América vai enfrentar no próximo sábado o Misto, em casa. Precisa vencer, porque é uma equipe, né, relativamente inferior, e no próximo dia 28, no sábado. O Misto que tá estreando, né, no Brasileirão A1, então é a chance aí do América ver se engata pelo menos um gol, né, assim, a situação tá muito, muito difícil. E eu acho que, assim, se a gente tiver que olhar alguma coisa positiva do time do América, eu acho que seria a goleira, a Sandy, né, ela fez só 2 jogos nessa temporada pelo América, e ela evitou ser muito mais, né, uma goleada muito maior para o América. Ela fez
muitas defesas e boas defesas. Então, eu acho que, né, é um ponto positivo aí da gente olhar. Só não foi a melhor em campo porque teve a Gabi Zanotti, né, que fez 2 gols e uma assistência. Então, a segunda melhor em campo foi a Sandy, goleiro do América. E, né, se apegar a essas coisas para o América ir procurando um melhor resultado. Sim. Vamos falar agora um pouquinho do Atlético, né, Isabela? Que perdeu para o Internacional em casa e segue também sem vencer no Brasileirão. Conta os detalhes pra gente. Pois é, esse jogo foi 1-0, né, na quarta rodada do Brasileiro, foi na Arena Gregorão, em Contagem, que é onde o Atlético manda os jogos, não é em Belo Horizonte, no último sábado, dia 21 de março. Com esse resultado, o Atlético segue sem nenhuma vitória no campeonato e continua na 16ª posição. Não tá na zona de rebaixamento, né, mas é uma posição ainda na segunda parte da tabela, e o Atlético tem 1 ponto em 4 jogos. 1 empate contra o Juventude e 3 derrotas, para Corinthians, Cruzeiro e Internacional. Com esse resultado, o Internacional é o 8º colocado com 7 pontos. Assim, falando sobre essa sequência do Atlético, né, de não ter nenhuma vitória, eu acho que olhando os números brutos, assim, é um número preocupante, mas se a gente considerar que Corinthians e Cruzeiro são 2 dos melhores times do campeonato. Campeão e vice do ano passado. Exatamente, Né? e eram esperados esses 2 resultados, eu acho que contra o Cruzeiro e contra o Corinthians. Inclusive, eu acho até que o Atlético não mereceu perder pro Corinthians na estreia. Eu acho que o Atlético fez um jogo bem honesto diante do melhor time do Brasil. E contra o Cruzeiro, eu acho que é clássico, mas ainda assim o investimento é muito maior também. Então, o Atlético até saiu na frente do placar, né? Mas aí Sim. tomou a virada, porque o Cruzeiro é um time muito, muito, muito qualificado. Então, os números assustam um pouco quando a gente fala em questão de vitórias, mas o Atlético acho que tem margem, assim, pra crescer ainda no campeonato. Sim. Agora, foi assim, até cria, mas como perdeu gol também, né, Sim. contra o Internacional. É meio preocupante, assim. Sim. Falando mais sobre essa partida em específico, né? Eu acho que o Atlético e o Internacional, eles são times parecidos, assim, em questão de investimento, de qualidade técnica mesmo. Então, foi um jogo bem equilibrado, na minha opinião. Boas chances para os 2 lados. As 2 goleiras fizeram boas defesas. E aí o gol saiu no detalhe, né? Foi um escanteio do Internacional. A bola sobrou assim na área. E aí a zagueira Sorriso do Internacional chutou no ângulo. Acho um gol até bem bonito. E depois o Atlético pressionou, correu atrás do resultado, mas acabou perdendo muitos gols, parando na goleira. Teve bola na trave também. Então, é essa situação de, eu acho que, efetividade mesmo, de conseguir converter o volume ofensivo em gols, de fato. Sobre isso que a Carol falou, é uma dificuldade grande de conseguir fazer o gol, porque o Atlético só tem um gol no campeonato, né? E foi contra o Cruzeiro, inclusive, no fim perdeu a partida, mas essa efetividade vai contar muito daqui pra frente. Então, aproveitar que passou essa sequência mais difícil e focar nas próximas partidas. Pois é, a próxima partida do Atlético é na sexta-feira, dia 27, contra o Vitória, lá em Salvador. E o Internacional joga um clássico contra o Grêmio no sábado, dia 28, em Porto Alegre. Vamos falar agora um pouquinho do Cruzeiro, então, Yasmin. O Cruzeiro, ele empatou no Rio, contra o Flamengo e mantém a invencibilidade aí no Brasileirão. Conta os detalhes pra gente. Sim, Carol. Na última sexta-feira, o Cruzeiro e o Flamengo empataram lá no estádio Luso Brasileiro, pela 4ª rodada do Brasileirão Feminino, no Rio de Janeiro. E o destaque da partida foi a goleira Camila. Então, com o empate, as 2 equipes chegaram a 8 pontos. Então, era um jogo muito importante, porque disputam diretamente posição na tabela. Então, o Cruzeiro ocupa a vice-liderança por questão dos saldos de gols, o Flamengo vem logo em seguida, e depois o Fluminense, que também empatou ontem com o São Paulo, e aí também tá na 4ª posição, mas por causa do saldo de gols. O resultado foi muito bom pro Palmeiras, né, que conseguiu se isolar na liderança depois de golear o Vitória por 6-0. Então agora acumula 12 pontos, mesmo se todos os times ganharem, não vão conseguir alcançar nessa próxima rodada o Palmeiras. O resultado mantém a invencibilidade de ambos, com 2 vitórias e 2 empates. E é isso, sobre o jogo, eu senti que foi uma partida que foi bastante truncada, com muitas faltas. O Flamengo conseguiu criar mais, claramente, até porque se o destaque da partida foi a goleira Camila, quer dizer que para um empate de 1-1, ela realmente salvou assim, o Cruzeiro em alguns momentos. Eu percebi assim, as tentativas mais claras do Flamengo foram ali no final do primeiro tempo, mais ou menos aos 39 minutos, que foram 2 defesaças em sequência da Camila. Aí na volta do intervalo, o jogo muito parecido ainda, mas a Gabi Soares consegue um passe para a Marília, que consegue abrir o placar para o Cruzeiro aos 19 minutos do primeiro tempo. E
ela tinha tentado um pouco antes e acertado a trave, né? E aí foi o gol, mas o Cruzeiro não conseguiu manter a vantagem. Logo depois tem um empate, que foi também ali numa jogada de escanteio, num bate-rebate na área. Faltou também assistência de urgência de alguém tirar aquela bola de lá. Faltou a Bianca Brasil, né? Exatamente, eu ia falar isso. A Bianca Brasil estava fora do jogo. Eu ia falar sobre esse resultado, né? A gente tem que ponderar isso, porque ela faz toda a diferença em campo. Ela é meio que uma referência dentro e fora de campo, né, pra esse O time. time fica meio inseguro quando ela não Exatamente. tá. E no lugar dela entrou uma menina, né, que é a Ravena, de 17 anos, que já fez gol no clássico. Então, assim, é uma menina que a gente tem que ficar de olho, mas ainda tá na base, ainda tá evoluindo, né? Acho que ela tem muito a evoluir. E foi a primeira vez que ela começou como titular numa partida, mas talvez ainda não era o momento, talvez ela entrando no segundo tempo seria um efeito de surpresa ali, que poderia talvez, né, o Cruzeiro conseguir converter mais um gol, mas, e aí o Flamengo ainda continuou pressionando, aos 44 a Camila faz outra defesa, e eu acho que é muito importante essa atuação da Camila, porque ano passado ela sofreu muitas críticas, né, porque acabou falhando bastante, mas ela precisava retomar essa confiança, porque agora chegou a Cláudia, então ela precisa, né, tentar sustentar o lugar dela ali no time. A próxima partida do Cruzeiro vai ser contra o Fluminense. Ele vai receber o Fluminense na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, na quinta. Dia 26, às 19 horas. E na mesma data, o Flamengo também duela com o Juventude, às 21 horas, mas fora de casa, lá no Alfredo Jaconi, que inclusive não tenho acompanhado recentemente, mas as últimas notícias que eu tive é que o gramado estava muito bom lá. Então eu espero que continue, né, pra ser uma partida interessante. Muito bom. Vamos falar agora um pouquinho do Itabirito, gente. A gente tem aí, né, essa estreia do Itabirito na Série A2 do Brasileirão. E ele venceu, né, na última rodada e na anterior. Ele vem de 2 vitórias seguidas. Jogou contra o Pérolas Negras. Conta pra gente os detalhes, Cauê. Isso mesmo, Itabirito venceu o Pérolas Negras por 1-0 no último sábado, dia 21, lá no estádio Ronaldo Nazário, no Rio de Janeiro, pela segunda rodada da Série A2 do Brasileirão. E o jogo ficou bem truncado, assim, mas a única grande polêmica, o único grande evento do jogo foi a polêmica do gol mesmo, aos 29 minutos do segundo tempo, onde a equipe do Pérolas Negras reclamou de falta na goleira, mas na verdade foi uma cobrança de falta que a goleira não encaixou a bola, sobrou para atacante do Itabirito e ela fez o gol, mas aí gerou uma confusão assim, a árbitra não deu nada e o Itabirito venceu. E essa partida também marca um reencontro. As duas equipes, elas tinham se enfrentado nas quartas de final da Série A3 do ano passado, e o Itabirito tinha passado nos pênaltis, acho que foi 1-1 no agregado, e foi 4-2 nos pênaltis para o Itabirito. E agora a equipe chegou à quarta colocação do campeonato, empatada com os 4 primeiros, né? Os 4 primeiros estão empatados com 6 pontos, 2 vitórias. O líder é o Atlético Piauiense, e a próxima partida da equipe é no próximo dia 28 contra o Paysandu. Muito legal, né, gente? A gente tem falado do Itabirito aí, né? Se destacou, né, como time do interior no ano passado, né? E agora chegando aí para jogar o Brasileirão Série A2, mais um time feminino, né? Mineiro, que a gente vai acompanhar aqui durante a temporada 2026. Então, acabamos, né? Nosso primeiro bloco aí sobre futebol. Voltamos já já. E a gente está de volta com o segundo bloco do MartaCast, nosso primeiro episódio da temporada 2026. Vamos falar agora de vôlei. Vou pedir para as meninas se apresentarem, não estavam aqui no primeiro bloco. Fala, por favor, Keila. Oi, eu sou a Keila Guedes, sou bolsista aqui no Coletivo Marta e sou estudante do 4º período de jornalismo. Oi, eu sou Franciele Messias, estou no 6º período de jornalismo aqui na FMG e sou voluntária aqui no Coletivo Marta. Oi, eu sou a Carol Freire, também sou voluntária aqui no Coletivo Marta e estou no 5º período de jornalismo. Então vamos falar de vôlei, né, gente? Tava ansiosa pra conversar com vocês sobre Eu vôlei. Vamos começar falando do Mackenzie, né? Que é o time mineiro que ganhou na última rodada aí da Superliga. Superou o Maringá e garantiu a classificação para os playoffs da Superliga. Conta os detalhes pra gente, Keila. Isso mesmo, Carol. A equipe Mackenzie saiu vitoriosa da penúltima rodada da primeira fase da Superliga. O duelo foi contra o Maringá, aqui em BH mesmo, na última quinta-feira, dia 19, com as parciais de 25-15, 25-15 e 25-25. E com esses placares, essas parciais, dá pra gente ver que foi parciais bem elásticas, assim, teve uma tranquilidade, assim, pro Mackenzie. E o destaque da noite foi a Gabiru do Mackenzie, eleita a melhor em quadra.
As meninas da casa dominaram desde o início, abrindo vantagem, e apesar da tentativa de reação do Maringá, a equipe da casa manteve o controle do jogo. Com destaque para Sarah Ellen, a equipe ampliou ainda mais a diferença e fechou a parcial em 25-15. Na segunda parcial, a Jaque virou algumas bolas e levou o Maringá à frente do placar, tendo uma reação. Mas com erros no ataque e falhas na recepção, as visitantes não conseguiram reação. Motivado pelo desejo de se garantir nos playoffs, o Mackenzie fechou a parcial com 25-15 e, após 14 anos, garantiu vaga nas quartas de finais. Assim, um feito para o Mackenzie. E eu lembro que no começo a gente tinha até comentado, que a gente meio que falou assim: quem que vocês acham que passa? E eu falei que o Mackenzie não ia passar. E passou. Eu fiquei até surpresa. Depois de intervalo marcado por comemorações da torcida belo-horizontina, o Maringá reagiu e conseguiu abrir vantagem, mas o Mackenzie apresentou ótimo volume e virou a parcial, fechando com 27-25. Pois é, no ano passado, né, nos últimos programas do ano, a gente pegou aí a Superliga até uma, sei lá, sexta rodada, talvez, Por Carol? aí, talvez. É, E a gente chegou a comentar, né, gente sobre o comentou, Mackenzie, a é. gente chegou a fazer esse comentário, será que passa, será que não passa? E Porque ele- tava ali no quase, tava apresentando uma melhora, a gente chegou a falar que era um time que valia a pena ficar de olho, mas como a Keila falou, eu acho que a nossa expectativa era para os próximos anos, para as próximas temporadas, mas conseguiu se reestruturar muito bem esse ano e conseguiu um feito praticamente inédito, né? Depois de tantos anos, a equipe já é outra, são outras jogadoras, acho que não deve ter ninguém no time, se eu não me engano, que tava, né, há 14 anos atrás, 14 quando anos, conseguiu ir para os playoffs. Então, assim, realmente é um feito muito grande. Acredito que não avance muito, né, considerando a tabela, mas só de estar nos playoffs já é uma grande conquista, já é um feito inédito e a ser celebrado, né? A gente tava comentando, né, que a última vez que o Mackenzie passou para os playoffs, a Gabi Guimarães jogava no Mackenzie, e a vez anterior, que acho que ele foi aos playoffs 2 vezes, a Carolina jogava no Mackenzie. Então, assim, Faz muito tempo. e assim, momentos marcantes, né, Sim, com da certeza. trajetória recente aí do Mackenzie, então é muito legal ver o time chegando aí, né, nos playoffs. Enfim, a gente tava um pouco otimista, a Keila eu lembro que estava um pouco mais, né, Pessimista. contida No Minas. Eu Pois tava é. focada no Minas. Pois é. Vamos falar um pouquinho do Minas, né? O Minas perdeu a liderança na penúltima rodada da fase classificatória da Superliga. Ele jogou com o Bauru e saiu derrotado. Conta os detalhes pra gente, Carol. Então, na última sexta-feira, o Minas perdeu essa liderança e agora ele é o vice nessa fase de classificatória, né, da Superliga. E ele perdeu pro Bauru no tie-break. E as parciais do jogo foram de 18-25, 25-16, 15-25, 25-23 e 15-11. Então, essas parciais mostram que foi um jogo muito equilibrado. Ambos os times tiveram seus momentos de erro e de reação após perceber o adversário se aproximando no placar. O Minas começou na liderança, mas se desestabilizou no segundo set com uma forte reação do Bauru, abrindo uma vantagem de 9 pontos. E mesmo conseguindo se recuperar na terceira parcela do jogo, o Minas foi superado novamente nos últimos sets, mas conseguiu não se deixar levar pela pressão e tentou garantir a virada, né? Principalmente ali no quarto set, que o Bauru fez 25-23, então assim, ficou bem próximo, lutou, não desistiu mesmo sentindo essa pressão do adversário, né? E a partir desse resultado, o Minas perde a liderança da Superliga, sendo ultrapassado pelo Flamengo, que venceu o Sorocaba por 3-0, e o Bauru se manteve na quinta colocação, não mudou muita coisa na classificação deles, não. O destaque da partida foi a ponteira Hilary Johnson, que é a canadense que joga no time mineiro, e apesar da derrota, ela garantiu 22 pontos para o seu time. E pelo Bauru foi a oposta Nia Reed com 20 pontos. E a decisão do líder oficial vai acontecer hoje, no dia dessa gravação, na terça-feira, em que todos os jogos vão acontecer simultaneamente às 21 horas, e daí a gente vai saber qual que vai ser a classificação oficial, mas aí essa tabela já tá basicamente fechada. Eu acredito que só esse primeiro lugar que vai mudar, dependendo de uma vitória ou de uma derrota. Exatamente, mas o resto da tabela tá basicamente fechado. E o Minas vai enfrentar o Sorocaba e o Flamengo vai enfrentar o Mackenzie. Gente. Assim, a gente veio, né, da temporada passada, né, com aquelas derrotas, né, do Praia e do Minas meio que inesperadas, né? E agora, esse ano, acho que nessa Superliga, né, é um desenho diferente, assim, né? O Praia um pouco, né? A gente Oscilou já vai, bastante, né? a gente nessa já vai primeira falar do fase. Praia, oscilou bastante. Agora o Minas
o Minas tá lá, né? Carol tava falando. Eu acho, antes da gente começar a gravação, eu tava falando que eu acho que as meninas do Minas, elas estão vindo com um gás muito forte, com uma sede de vitória muito grande, porque ano passado foi a primeira vez que teve uma final que não tinha nenhum dos times mineiros. E ainda mais com o Praia dando essa oscilada, dando uma vacilada, de certa forma, em alguns jogos, o Minas tá vendo que é a oportunidade dele de crescer e tentar garantir mais um título. Porque ano passado eu acho que eles ficaram com esse gostinho do quase e ver essa reação, essa virada, essa final que ninguém esperava que não tivesse nenhum dos times mineiros. Então eu sinto que por mais que o Flamengo no momento seja o líder, né, tem essa pequena diferença, o Minas ainda pode virar. Eu acho que elas estão vindo com uma sede de vitória muito grande. Acho que principalmente agora nos playoffs elas vão vir com tudo, com muita garra, e pretendendo assim passar por cima de todo mundo pra chegar na final. E os dois times mineiros vinham dominando, né, as finais nos últimos anos, então... Sim. Então vamos falar do Praia, né? A gente falou que o Praia, né, tá oscilando nessa edição da Superliga. E o Praia acabou perdendo, né, na última rodada pro Osasco e caiu pro 4º lugar da Superliga. Conta os detalhes pra gente, Fran. Foi isso mesmo, Carol. O Praia visitou, né, o Osasco na última sexta, dia 20, em São Paulo, pela penúltima rodada da fase classificatória, né, da Superliga, e foi derrotado por 3-1, né, com parciais 25-14, 25-22, 20-25 e 25-19, né. Como a gente comentou, o Praia teve uma mudança do comando técnico, né, para essa temporada, então oscilou bem assim nessa fase classificatória. O jogo era um confronto direto, né, entre os dois ali, terceiro e quarto colocado. E com a derrota, o Praia perdeu justamente, né, a posição pro Osasco. Já no primeiro set, o Osasco mostrou superioridade, né, e fechou com 25-14. Na segunda parcial, o jogo foi um pouco mais equilibrado, né, o Praia fez um set mais disputado, mas o Osasco, perdão, conseguiu fechar com 25-22. E aí, no terceiro set, o Praia precisava reagir de alguma forma, né? E conseguiu reagir, né? Ganhou o set por 25-20 e forçou um quarto set. Só que aí no quarto set não teve jeito, o Osasco veio mais concentrado e concretizou a vitória com 25-19, né? O destaque da partida foi a oposta do time paulista, Bianca Cugno, com 26 pontos. E como a Carol já falou, na última rodada, todos os jogos são simultâneos, né? O Praia vai receber o Tijuca, né? Que vai ser a despedida da Carol Gataz, já a Carol vai falar um pouco mais. E o Osasco vai receber o Bauru, né? Pro clássico paulista, também pela última rodada ali, para tentar a classificação ali. Sim, a gente tá gravando, né, gente, na terça-feira, dia 24. O programa vai ao ar, né, na quinta, dia 26. Então, hoje, né, a gente vai ter essa rodada final aí, né, da fase classificatória da Superliga. E vamos, então, né, descobrir não, porque, né, como o Carol já tá mais ou antecipou, menos já tá um fechado. pouco fechado. Teremos 3 times mineiros nos playoffs, né? Sim. 8 classificados, 3 times mineiros. E nós vamos acompanhar aí os playoffs aqui nessa temporada do MartaCast. Vamos passar agora para essa última notícia do bloco, né, gente? Que é essa notícia, enfim, triste, né? É triste, né? É triste. Que é a aposentadoria, né? Da Carol Gataz. Conta os detalhes pra gente, Carol. Então, na última segunda-feira, dia 23, acho que todo mundo foi pego meio de surpresa. No meio da tarde, a Carol soltou um vídeo nas redes sociais dela, anunciando oficialmente a sua aposentadoria. A atleta foi afastada em março do ano passado, devido a uma lesão no joelho, e ela estava em processo de recuperação, passando por cirurgias, muita fisioterapia e sendo poupada em alguns jogos. A gente chegou a comentar isso aqui no ano passado, eu lembro quando ela foi lesionada, a gente comentou e que desejava uma boa recuperação para ela e tudo mais, e ela chegou a se recuperar, mas ela não conseguia voltar com uma performance 100%, assim, com o joelho ainda, de certa forma, lesionado, e a Carol já é uma atleta um pouco mais velha, assim, né, para os parâmetros do esporte, então... acabou acontecendo isso, que mesmo com muito esforço, ela compartilhou nas redes sociais que seu corpo não estava evoluindo da maneira como ela esperava, e a partida de hoje, terça-feira, entre o Praia
E o Tijuca, que o Praia é o atual clube da Carol, vai ser a sua última atuação como atleta profissional. No vídeo, ela reforça que sempre teve muito apoio do clube, dos seus profissionais de saúde e de colegas, e que não queria que o fim da sua carreira fosse marcado por uma lesão, mas que está em paz com a sua decisão, já que assim ela pode, enfim, parar de sentir dor. Aos 44 anos, a Carol é atualmente a medalhista olímpica mais velha pelo Brasil, conquistada com a prata em Tóquio em 2020, e acumula uma legião de fãs, principalmente devido à sua atuação no Minas, fazendo com que a sua aposentadoria seja também o fim de uma era para o vôlei de quadra brasileiro. E é muito marcante isso, porque a Carol, nisso, ela já tinha 44 anos, ela já tinha passado por Olimpíada, ela já tinha feito o histórico clássico, assim, de jogadores, de passar por um clube e ser ídolo, assim, fazer uma história muito bonita, conquistar títulos muito grandes, ir pra uma Olimpíada, conseguir uma prata, e aí com 44 anos ela ainda estava jogando, ela ainda estava atuando em um dos principais clubes, que é o Praia. E aí ela teve essa lesão, a gente tava até comentando aqui antes da gravação que ela chegou a lesionar os 2 joelhos em pouco tempo de diferença, então isso acaba atrapalhando também no processo de recuperação, porque ela não tava preocupada só com um joelho, mas sim com os 2, e com uma lesão no ligamento cruzado anterior, que é uma lesão complicada, Cruel, né? é uma lesão Lesão muito cruel, é muito difícil. Então, assim, por mais que foi, de certa forma, inesperado por ser no meio da temporada, a gente meio que já vinha esse momento se Esperando, né? aproximando de alguma forma, essa É. aposentadoria. Como ela falou, é triste que seja marcada por uma lesão, que não foi ela que escolheu o momento certo, que provavelmente, se ela pudesse escolher, eu acredito que ela teria ido até o final da temporada, e aí sim anunciado uma aposentadoria. É triste que tenha sido dessa forma, mas foi o que ela falou, ela tá em paz com essa decisão, ela tá feliz, ela tá tranquila, e ela vai poder parar de sentir dor, né? Porque deve ser terrível você querer fazer o que você ama, mas sentindo dor no joelho, ela tendo que optar pela saúde e pela paixão, pela profissão. Então é triste, mas pelo menos vai dar pra ver ela jogando uma última vez hoje. Espero que o Praia consiga essa vitória por ela, né? Pra ela conseguir ter esses últimos momentos em quadra dessa forma. E é isso, a Carol ela é uma grande jogadora. Ela marcou com certeza o vôlei brasileiro, porque ela fez uma atuação não só muito boa, como eu falei, principalmente no Minas, mas também na seleção. Ela foi uma figura marcante. Então, E como uma é triste. pessoa também, assim, como Com personalidade, certeza, né? com certeza. Uma figura que as pessoas gostam muito Ela é dela, muito querida, né? É, muito Aham. querida. As não, atletas, entre os fãs também de Sim, vôlei. sim. Então, A gente chegou até a comentar que acho que foi nas Olimpíadas de 2008. ela foi cortada. Ela foi cortada, mas aí as meninas levaram a camisa camisa. dela, fizeram essa homenagem pra ela, então ela conseguiu superar isso também, mesmo aos 44 anos, competindo numa Olimpíada. Isso é muito, assim, é um pouco fora da curva, né? Ela e a Total. Thaís, assim, estavam É. ali sempre superando. Então é triste, mas ela falou que ela tá em paz e que é o fim de um ciclo, né? Infelizmente, uma hora isso ia acontecer. Quem sabe ela não vira agora treinadora de algum clube, quem sabe ela não continua no vôlei, mas de outra forma, né? Sim. Enfim, tudo de bom pra Carol, né? Nas próximas fases aí, né, da vida dela. Foi um prazer, né, a gente ter a honra de assisti-la aí durante A nossa xará. durante tantos anos. Então, vamos terminando aqui o nosso segundo bloco. Já já a gente tá de volta. Vamos lá, gente. A gente tá de volta pro terceiro bloco do MartaCast. Nosso programa cobre os esportes femininos. E vou pedir para as meninas se apresentarem. Hoje a gente tem uma integrante nova, inclusive, né? Vou começar pela Malu, depois Vivian se apresenta. Vai lá, Malu. Oi, gente, eu sou a Malu Moura, é um prazer estar de volta. Sou bolsista no Coletivo Marta e estudante do 7º período de jornalismo. Eu sou a Vivian Martinho, estreante aqui no Coletivo Marta. Sou estudante do 3º período de jornalismo aqui na UFMG e sou bolsista aqui do coletivo. Oi, gente, eu sou a Ingrid Mencil, sou estudante do 6º período de jornalismo aqui na UFMG e voluntária no Coletivo Marta. Muito bom, gente. Muito bom ter Malu e Ingrid de volta. E seja bem-vinda, Vivian. Vamos lá, né? Vamos falar de tênis agora. Temos uma equipe, né, formada de 3 pessoas, né, Malu? Sim. Que acompanham e gostam de tênis. Primeira notícia que a gente tem aí é a vitória da Nawane Silva, a Naná, né, uma promessa do tênis feminino brasileiro, que venceu a Vitória Barros, outra promessa, né, nessa final 100% brasileira do Banana Ball, que é um torneio importante do circuito juvenil, e uma brasileira não ganhava esse torneio há 40 anos. Conta os detalhes pra gente, Ingrid. Sim, essa foi a primeira final 100% brasileira em 40 anos.
A Naomi Silva e a Vitória Barros, elas se enfrentaram na final do ITFJ 500 em Gaspar, em Santa Catarina, no último domingo, dia 22. A Naomi saiu campeã. Esse é o terceiro título dela na temporada. Ela também conquistou a Brasil Juniors Cup no dia 15 de março e o J300 de Santa Cruz em fevereiro. Além disso, ela acumula uma sequência de 21 vitórias seguidas. Então, a Naomi vem evoluindo bastante durante o campeonato, é uma promessa. E nessa temporada tá indo muito bem, né? Sim, sim. Já tem jogado muitos torneios profissionais, né? Sim, as duas estão fazendo essa transição, né? Entre o profissional e o juvenil. A Naná, inclusive, já tem título de profissional, mas elas continuam com esses jogos no juvenil também. As duas vão indo muito bem. Além disso, vieram de bons jogos para essa final. A Vitória de um jogo mais acirrado de 3 sets. E a Naná veio de um jogo mais tranquilo, que ela ganhou de 2-0. Mas a partida, no geral, foi muito equilibrada, com um início mais nervoso das duas. Eu acredito que por causa do fator histórico dessa final, tanto tempo sem uma final brasileira, a última campeã tinha sido em 91, a última campeã brasileira, então muito tempo também. E muita visibilidade ganhou, né? Assim, Sim. muita gente divulgando, muita gente que nem, assim, né, nem fala tanto de tênis, estava sabendo o que aconteceu o jogo. Então tinha muita pressão em cima delas e em cima do jogo, né, Ingrid? Sim, um jogo com transmissão pro Disney Plus, que não é muito comum no juvenil. A Vitória começou um pouquinho melhor. A Naná começou a se encontrar mais no jogo lá pro quarto game. Mas foi isso no primeiro set, com erros das duas. A bola curta da Vitória ficava na mão da Naná e tudo mais. Ela teve bons momentos, conseguiu sacar bem, fez pontos importantes para a confiança dela, mas não conseguiu acertar algumas jogadas. No fim, a Naná virou esse set. A Vitória abriu 2-0, mas a Naná virou e ganhou o primeiro set de 6-3. O segundo set já foi um set mais disputado, com a Vitória entrando mais no jogo, conseguindo usar mais da variação e do repertório que ela tem. A marca dela, que é aquela bola mais curtinha, dando certo. Ela chegou a abrir 5-1, mas a Naná buscou, fez 5-4 e a Vitória fechou o segundo set em 6-4. O terceiro set, a Naná voltou bem melhor. Ela abriu uma vantagem de 5-2. A Vitória tentou correr atrás, jogou com firmeza, fechou o ponto de saque no oitavo game, mas a Naná sacou para o campeonato, fez 6-3 no terceiro set e conquistou o título do Banana Bowl. E além desse título, também no Banana Bowl, ela conquistou o vice-campeonato de duplas, né, ao lado da argentina Sol Larraia. Sim. A Naná, eu acho, assim, né, elas têm estilos diferentes, né? A Naná é uma menina que já tem muita potência, né? O saque muito rápido. E a Vitória com mais variação de jogo, assim. É uma jogadora que se movimenta melhor e tem, né, vamos dizer assim, um estilo de jogo com um pouco mais de variação, coloca mais efeito na bola. Eu achei também que no terceiro set a Vitória caiu um pouco o físico. Ela tinha tido um jogo mais pesado na semifinal, né? Então, acho que na final, no finalzinho ali, ela tá voltando de lesão. Esse é o terceiro campeonato dela na temporada, então ela tá construindo o ritmo de novo, veio de um jogo mais pesado. Sim. Também. Mas é muito legal ver as duas, né? Então, é uma rivalidade positiva que vem se criando em torno delas, porque qual foi a última vez que a gente teve duas promessas efetivas do tênis feminino que surgiram ao mesmo tempo? Sim, e se enfrentando, Sim, né? exatamente. Então, acho que é positivo para as duas. Elas vêm fazendo a transição pro profissional desde o ano passado, já jogaram juntos de duplas, elas fizeram ótimos jogos aqui no campeonato que teve no Brasil ano passado, então eu acho que esse jogo, uma contra a outra, fica ainda mais legal. De forma que elas não deixem isso atrapalhar no psicológico, obviamente, né? Porque as duas são brasileiras e eu acho que tem que ser encarada como uma rivalidade de fato positiva. Sim, o jeito como elas parecem se relacionar, parece que é bem legal e bem positivo. Acho que a rivalidade está muito mais, às vezes, na forma como outras pessoas, né, falam delas. Assim, eu falo que pela repercussão que deu o jogo, né, então, sim. mas inclusive elas prometeram que fariam dupla de novo, né, a gente tá no aguardo. Esperando. Estamos na expectativa. Sim. Bom, vamos falar então agora de outra brasileira, né, essa profissional, né, que é a Luísa Stefani, que estreou com vitória no Aberto de Miami.
e mantém aí a boa fase de 2026. Conta os detalhes pra gente, Vivian. Isso, Carol. A Luísa estreou com vitória, né, ao lado da canadense Gabriela Dabrowski. Elas voltam a fazer dupla depois de uma temporada um pouco complicada em 2023, quando a Luísa ainda estava voltando da lesão. Elas chegaram em Miami como cabeça de chave número 3, e na estreia elas superaram a Alina Noskova, da República Tcheca, e a Diana Schneider, da Rússia, por 2-0, com parciais tranquilas de 6-3 e 6-1. Elas chegaram a ver as adversárias abrirem 3-0 ali no primeiro set, mas elas conseguiram engatar uma sequência de 11 games diretos, tanto para fechar o primeiro set por 6-3 e abrir 5-0 no segundo, até vendo mais consistência no saque e um pouco mais agressivas nas devoluções. A Luísa voltou a volear muito bem, sempre ali um paredão que a gente teve, a Gabi muito boa no fundo de quadra. E no final do segundo set, elas chegaram a ter 3 match points na quebra adversária para fechar no 6-0, mas elas não conseguiram e precisavam sacar para confirmar a vitória, mas foi em torno ali de 1 hora de partida bem tranquilo. Para as oitavas de final, elas nem precisaram entrar em quadra. A húngara Fanny Stolar e a russa Ekaterina Alexandrova precisaram se retirar do torneio por conta de uma lesão na lombar da Alexandrova, então elas voltaram para as quadras apenas hoje, na terça-feira, para disputar as quartas, contra a Sofia Kenin dos Estados Unidos e a Lyudmila Samsonova, por 2-0. O jogo acabou agora há pouco, o primeiro set foi pro tie-break, 7-6 com 7-5 no tie-break, e 6-4 no segundo set, e vão enfrentar a Taylor Townsend dos Estados Unidos e a Katerina Siniakova da República Tcheca na semifinal. E com essa vitória, elas vão para a terceira semifinal de WTA 1000, entre as 4 disputadas até o momento, né, nessa temporada. Sim. Dos 17 torneios que a Luísa e a Gabi já jogaram juntas, elas têm 3 títulos em Montreal 2021, que veio até antes da lesão da Luísa no US Open, antes do bronze da Luísa com a Laura em Tóquio. Chennai em 2022, logo depois que a Luísa volta, e agora Dubai em 2026. E com isso a Gabi volta para o top 3 do ranking de duplas, e a Luísa volta ao top 10, ela estava fora do top 10 já há algum tempo, e ela chegou a ser top 9 com a Gabi lá em 2021. Com a final do US Open, acabou caindo por conta da lesão, ela foi voltar só em setembro do ano seguinte, mas voltam muito bem, e venceram Dubai ainda já esse ano, né, antes de Indian Wells. Elas tiveram uma queda ali um pouco precoce em Indian Wells, mas conseguiram vencer, para vencer Dubai na semifinal, a Ana Danilina e a Alexandra Krunik, que já era a terceira partida que elas disputavam. As outras duas. Elas vinham de 2 torneios já, que perdia sempre na semifinal para as duas, Sim. sempre muito apertado, mas elas conseguem levar e ganham de 2-1 por 6-1, 4-6 e 10-6 no match tie break, e depois, né, das 2 derrotas no Australian Open e em Doha. Na final, elas ganharam da alemã Laura Siegemund e da Rússia Vera Zvonareva. E daí conseguiram o primeiro título da temporada. A Luísa vinha de uma temporada muito boa com a Timea Babos, vinha de final de finals, teve ali a derrota no finals, mas vinha de até ganhar o São Paulo aqui em casa. E então ela volta muito bem, e as duas já estão na segunda colocação na corrida para o finals em Riad, em novembro. E a Luísa também compete nas duplas mistas com o salvadorenho Marcelo Arévalo. Eles chegaram nas semifinais do Australian Open e nas quartas do Indian Wells, mais recentes, e perderam para os gregos a Maria Sakkari e o Stefanos Tsitsipas. Sim. Luísa tá jogando demais. Eu cravei. Então, isso Eu que eu já falo. Eu não cravei sei que ela vocês, mas a vai. expectativa é muito alta pra Eu essa já cravei temporada. que ela vai ganhar um Grand Slam esse ano. Assim, Vai. desde que estabilizou das lesões do joelho, que a última cirurgia foi em janeiro do ano passado, que era um cisto no joelho direito. E aí, desde então, assim, que ela estabilizou com a Timea Babos, né, ela fez uma temporada excelente, a Timea Babos Sim. decidiu parar, e agora ela voltou com a Dabrowski, que já era alguém que ela tinha uma sintonia muito boa, e aqui a gente tá falando de 2 das melhores tenistas de dupla do circuito profissional. Então, Duas assim, das melhores voleadoras. sim, exato, As duas muito são- físicas, muito boa na rede, então As assim, duas são maravilhosas na a rede. expectativa é realmente muito alta pra dupla que tá sendo feita novamente. Então, ótimo, né? Quer dizer, passaram aí pra semis, né, de Miami, e vão jogar contra Townsend e Siniakova. Difícil. Difícil. Né, assim, não vamos dizer que é Difícil, fácil. mas eu acho que é esse tipo de duelo que elas vão ter que enfrentar a partir de agora, porque quando você sobe o nível, você vai enfrentar adversários de níveis sim, mais é altos só- também. As duas também estão E no top semifinal, 10. semifinal é isso mesmo, Sim. né? Sim, elas vêm de título, né, Indian É. Wells, a Siniakova e a Townsend.
Legal, gente. Vamos falar um pouquinho da Bia agora, né? A Bia acabou que ela foi eliminada mais no inicinho, né, do Aberto de Miami, mas vamos falar um pouquinho aí da temporada dela e de quando ela volta a jogar, Malu. Conta pra gente aí um Sim, eu pouquinho. vou fazer um retrospecto, assim, rápido, porque infelizmente a temporada da Bia não começou bem, assim como não terminou bem. A última vez que ela esteve no top 10 foi no final de 2024, e desde então é uma queda muito brusca. Ela hoje é a número 69 do ranking da WTA, estreou no Miami Open e perdeu por 2 sets a 0, num jogo muito abaixo. Ela começou a temporada no ATP de Adelaide, onde também perdeu na estreia, de virada por 2 sets a 1. Seguiu para o Australian Open e foi eliminada na primeira rodada por 2 sets a 1, também de virada. Em fevereiro, ela participou do WTA de Abu Dhabi e também caiu na estreia. Seguiu para o Aberto de Doha e também não foi bem. Nas eliminatórias, eliminou as duas adversárias, mas aí na primeira rodada caiu por 2 sets a 0 irreconhecíveis, onde ela tomou um 6-0 e um 6-1. Sim. Na sequência, ela foi para o Merida Open Akron, que também caiu na estreia por 2 sets a 0. E aí o cenário se repetiu em Indian Wells, caiu na estreia novamente por 2 sets a 1 contra a Jéssica Maneiro, espanhola. E aí ela foi pro WTA de Austin, e foi a primeira vez em 4 anos, desde 2022, que ela participou de um torneio fora da elite, né, que é o WTA 125, e perdeu por 2 sets a 1 para a Linda Fruhvirtova. Ela era cabeça de chave número 4, mas teve um desempenho muito abaixo novamente. Como próximo compromisso, ela teria pela frente o WTA 500 de Charleston na quadra de saibro, seria o primeiro jogo na quadra de saibro. No saibro que a Bia, inclusive, é muito boa, já teve ótimos desempenhos, mas ela anunciou na terça-feira de hoje, dia 24, que ela não vai mais participar, então o próximo compromisso vai ser na Billie Jean King Cup em 10 de abril. Vale lembrar que a Bia está sem treinador. Em fevereiro desse ano, ela anunciou o fim da parceria com o técnico Rafael Pacciaroni, que era técnico dela há 5 anos, e foi com ele que ela chegou ao top 10. Sim. A situação é difícil, né, gente? Quem acompanha aí a carreira da Bia sabe que não tá fácil. No final do ano passado, ela já tinha se desvinculado da psicóloga, que estava com ela há muitos anos também. Sim. E agora, com o técnico, ela tá sendo acompanhada pela mãe dela, que é professora de tênis. Mas é realmente uma situação complicada, principalmente depois de um bom período que ela vinha, né? Sim, teve né, assim, até ali o final de 2024 muito bem. E não era só no 2025 simples, né? Era na dupla também. também. Esse ano ela não tem jogado duplas também, né? Decidiu aí focar no simples. Talvez, não sei, assim, não sei exatamente o que tá por trás dessa decisão Sim. também, não. Porque eu acho que ano passado as duplas seguraram um pouco até ela Seguraram. mentalmente, assim, mas esse ano ela decidiu. Ela chegou a ter bons resultados nas duplas no final, assim, né? Mas esse ano, Sim. Mas a gente vai seguir acompanhando, com né? certeza. Não é a primeira vez, né, que a Bia passa por momentos difíceis na carreira dela. Então vamos ver se ela consegue Dá a volta por cima. dar a volta por cima, né? Temporada a gira de Saibro tá aí. Acho que é uma boa oportunidade. Vamos falar agora rapidamente dos resultados das principais jogadoras aí no Aberto de Miami, Malu. Fala pra gente aí quem continua, quem já saiu, como é que estão aí as quartas de final ou as oitavas? A gente vai começar com os jogos das quartas de Miami Open, e já temos os confrontos definidos. A Vitória Imbopo, canadense, que tá voando nessa temporada, vai enfrentar a Muchova, a tcheca, nessa terça-feira, dia 24. E a Suíça, Belinda Bencic, vai enfrentar a Coco Gauff, norte-americana, que vem oscilando nesse início de temporada, mas é uma grande jogadora, é top 4 do mundo, então vai ser um grande jogo. A outra chave, na quarta-feira, dia 25, a cazaqustanesa Helena Rybakina, que tá muito bem nessa temporada, já ganhou o primeiro Grand Slam do ano, vai enfrentar a norte-americana Jéssica Pegula, e a Aryna Sabalenka, que é a top 1 do mundo e vem de título no Indian Wells, vai enfrentar a Hailey Batiste, norte-americana também, na quarta-feira. Além delas, a Iga foi eliminada na estreia, e isso não acontecia há mais de 70 torneios, e acabou se Chocante. desvinculando com o técnico dela, que estava junto com ela há mais de 1 ano e meio, e acho que essa foi a principal bomba no cenário do tênis feminino profissional nessa semana. Sim, a Iga é o assunto, né, do momento, momento. assim, né? A
Enfim, não só porque ela perdeu, mas acho que Ela teve um início de temporada ruim. Na verdade, o final do ano passado já não estava tão bem. O início foi bem ruim. Mas eu tenho esperança porque agora vai começar a Saibro. E ela é muito boa de Saibro. Ela é talvez uma das melhores no Saibro do circuito feminino. Então, se é um momento para se recuperar, é esse agora. sim, vamos esperar e vamos acompanhar. É isso, gente. A gente acaba o nosso terceiro bloco agora. Voltamos já já com mais notícias de esportes femininos. A gente está de volta para o último bloco do MartaCast. Vamos falar um pouquinho aí de skate, de automobilismo, de basquete e de surf. Vou pedir para os meninos se apresentarem. A gente tem novos integrantes também nesse bloco. Começa, por favor, Sol. Ei, gente, eu sou a Soraya Carvalho, estudante do 5º período de jornalismo e bolsista aqui no Coletivo Marta. Oi, gente, eu me chamo Lara Tavares, eu sou voluntária aqui no Coletivo Marta e sou estudante do 7º período de Publicidade e Propaganda. Oi, gente, eu sou o Wesley de Reis, eu sou do 6º período de jornalismo e estou aqui como voluntário aqui do Coletivo Marta. Muito bom, gente. Sejam bem-vindos, vocês dois. Então vamos lá, gente. Vamos falar um pouquinho de Raíssa Leal. Raíssa Leal, que disputou aí o Mundial de Skate em São Paulo no início de março, né? Conta os detalhes pra gente, Lara, da participação dela nesse torneio. Então, a Raíssa, ela participou desse Mundial, ela já era campeã em 2022 e em 2024 estava buscando seu terceiro título. Porém, nessa edição, ela acabou tendo uma lesão no joelho direito. Na sua última manobra, ela teve uma queda, então ela lesionou. Ela teve uma contusão óssea e, felizmente, essa lesão ela não atingiu nem o menisco, nem o ligamento. Então, ela não vai precisar de cirurgia. Ela já está de recuperação. Inclusive, ela já se pronunciou nas redes sociais dizendo que foi só um susto e já está de recuperação. Qual que é o próximo torneio que ela pode participar, se ela melhorar? Los Angeles? Isso, ela tem a previsão para participar da SLS em Los Angeles em abril, que é a Street League Skateboarding. É a próxima etapa da competição. Inclusive foi a que ela iniciou a temporada de 2026 com a vitória na primeira etapa em Sydney, na Austrália, em fevereiro. Certo. Então vamos acompanhar, né, a recuperação aí da Raíssa. Esse campeonato que é em Los Angeles acontece no começo de abril, não é isso? Isso, dia 4 de abril. Tá apertado, mas vamos ver aí se ela consegue, então, participar. A gente deve falar um pouco de Raíssa aí nas próximas semanas, né? 2025 nós falamos bastante de Raíssa, Sim. né? Vamos agora mudar um pouquinho de esporte e vamos falar um pouquinho da Fórmula 1 Academy, que começou a temporada recentemente, né, em Xangai, na China. E a Rafa Ferreira, que é a brasileira, uma das brasileiras que está na categoria, teve um ótimo desempenho, não é isso, Sol? É isso, Carol. As meninas do automobilismo voltaram. Então, entre os dias 13 e 15 de março, nós tivemos a abertura da temporada de 2026 da F1 Academy lá no Circuito Internacional de Xangai, na China. E a Rafa foi um dos grandes destaques da etapa. Ela teve um ótimo desempenho nas duas corridas do final de semana. Ela que representa ali a Visa Cash Racing Bulls, é um nome muito difícil, e compete pela Campus Racing. Ela garantiu um 4º e um 6º lugar e somou 13 pontos logo na abertura do campeonato. Isso é muito importante para dar confiança para a Rafa, para ela conseguir fazer essa segunda temporada dela, que é a última, né, dado o regulamento da Fórmula 1 Academy. Para ela fazer isso com mais conforto, diferente do que foi com a Aurélia, por exemplo, no ano passado. Na primeira corrida, a Rafaela mostrou um ritmo competitivo e chegou a ocupar a 3ª colocação, mas acabou sendo ultrapassada na última volta. Na última volta ali ela deu um vacilo, foi ultrapassada e chegou em 4º, que foi a melhor colocação dela, né, juntando, óbvio, essa primeira etapa da temporada, mas juntando com a temporada passada, foi a melhor colocação que ela já conseguiu. A vitória ficou com a Nina Gademan, que liderou a prova de ponta a ponta. Já na segunda corrida, a Rafa largou da 5ª posição do grid e veio novamente uma boa disputa, só que teve um toque com a Natália Granada, e aí ela teve danos na dianteira do carro, precisou passar por reparos, e isso aí deu uma impactada no desempenho dela, mas ela conseguiu voltar para a disputa e finalizou em 6º lugar. A vitória ficou com a austríaca Emma Febermeier. E a próxima etapa da Fórmula 1 Academy vai ser entre os dias 17 e 19 de abril em Jeddah, lá na Arábia Saudita. Legal, vamos continuar aí acompanhando, né? Fórmula 1 Academy.
Então, abril tem nova rodada, né? Isso. Vamos falar um pouquinho de basquete agora, né? A gente falou que estava faltando, né, alguém para acompanhar o basquete, né? Ano passado falamos pouquíssimo de basquete. O Hugo está aqui agora, né? Encontramos. Encontramos. Prazer estar aqui para falar de basquete, eu adoro basquete. E tô aqui para falar porque começou, né? Estamos há 3 semanas aí já rolando o basquete feminino aqui no Brasil, na Liga Brasileira de Basquete Feminino. E aí vou contar um pouquinho do que aconteceu aqui nesse cenário, assim, nesse começo de terceira rodada. A Unimed Campinas, ela enfrentou o César Araraquara e aí superou por 71 a 59 pontos. Esses foram os primeiros embates que teve. Esse embate, entre os que tiveram, foi o mais parelho nesse início de rodada, porque logo nesse último sábado, que foi quando começou a acontecer esses jogos da terceira rodada, as equipes começaram bem, começaram muito parelhas assim no primeiro tempo, assim como foi no segundo quarto e no terceiro quarto. A diferença mesmo que veio acontecer para a vitória da Unimed Campinas foi a partir do último quarto, né, no quarto período, onde eles tiveram uma vantagem, né, uma parcial de 17-8, e aí conseguiram assim, garantir essa vitória por meio de passe extras, por meio dessa atuação de pensada, dessa parte mais coletiva do time, que conseguiram fazer com que houvesse a vitória. Não teve nenhum grande destaque individual, e foi assim o primeiro jogo assim, do sábado. O segundo jogo já parte para uma vantagem muito maior, assim. O segundo jogo do sábado, ele acabou por 74-37 entre os times de Sampaio Basquete, que liderou com larga vantagem para o esporte que está estreando aí agora na Liga Brasileira de Basquete Feminino. E aí o jogo aconteceu em São Luís, né, na Costa Rodrigues, o estreante pernambucano, né? O esporte ele chegou à sua segunda derrota, né? É um time que está começando, está chegando aí pela primeira temporada, a LBF. Já a equipe maranhense, ela venceu pela segunda vez na competição, ela já tem 2 jogos, e aí ela está segurando a dominância assim, de 100% de vitórias até então, mesmo sendo 2 jogos apenas. E aí, muito dessa dominância, que de 74-37, que é um placar muito afastado, veio por conta da defesa, assim, muita superioridade defensiva que elas conseguiram manter durante todo o jogo, através, principalmente dos roubos de bola que eles capitalizaram, que as meninas capitalizaram em cima das jogadoras do esporte. O destaque individual dessa vez ele vai para a Gabi Guimarães. A Gabi Guimarães que, por causa desse jogo passado contra o Salvador Basketball, ela foi convocada agora para o pré-mundial de basquete 3x3, que vai acontecer entre 1 e 7 de junho, para realmente poder disputar assim. Ela foi uma grande jogadora, a principal jogadora do time, e ela saiu com médias de 12 pontos, 14 rebotes e 20 de eficiência, que é uma estatística importante, porque ela avalia o impacto geral da jogadora na partida. E aí, para terminar assim, um pouco desse cenário do basquete feminino, o Cerrado Basquete ele enfrentou o Salvador Basquetebol e venceu por uma margem muito grande, de 53 pontos. Assim, realmente é uma vantagem muito assustadora de se ver num jogo de basquete. No primeiro quarto, o Salvador Basquetebol conseguiu jogar bem, ganhou o primeiro quarto por 21-20, mas a partir do segundo, terceiro e último quarto, a vantagem foi muito grande. Tiveram quartos que elas só fizeram 4 pontos nos 10 minutos inteiros de quarto. E, assim, é uma questão de muita diferença bruta de time. O Salvador também está chegando agora, nesse primeiro momento, assim, para disputar a LBF, é um time que está chegando junto com o esporte. Então tem uma diferença de time, de capacidade de rotação, de defesa, até de preparo físico, assim, eu vi as meninas do Cerrado Basquete tendo um preparo físico muito maior por causa dessa rotação também, em comparação com as meninas do Salvador Basquetebol. E aí o destaque individual vai para Hilary Argueta, que ficou a 3 rebotes e 3 assistências de um triplo-duplo, porque ela fez 17 pontos, 7 rebotes e 7 assistências, encerrando aí essa rodada da LBF. Estamos muito bem servidos de basquete. Pois é, e vamos falar um pouquinho mais de basquete, né? Porque depois aí de muita luta trabalhista, as jogadoras da WNBA vão agora poder assinar contratos mais, né, interessantes para elas, em termos financeiros. Quantos os detalhes? Então, tem muito tempo que a WNBA ela tá brigando para ter uma igualdade salarial, assim como vários outros esportes femininos que brigam por isso. E agora, depois de ameaças de
ameaçar acabar com a liga, acabar com as jogadoras, porque muitas delas estavam ganhando mais dinheiro no universitário do que na própria liga profissional de basquete americana, que deveria ser a que tem mais investimentos. Agora, após anos de disputas, foi concluído um acerto verbal que deve acompanhar esse crescimento da popularidade que está acontecendo com a WNBA. É o esporte feminino que mais cresce em receitas no mundo, e aí finalmente está acompanhando. A expectativa é que finalmente o acordo chegue para que as jogadoras comecem a ganhar no mínimo assim contratos milionários, que era uma realidade muito distante de jogadoras, mesmo algumas jogadoras como a Caitlin Clark, que, por exemplo, é uma jogadora que só não vendeu mais camisas do que o cara que mais vendeu camisas no basquete masculino da NBA, que é o Stephen Curry, mas é um crescimento muito avassalador e é realmente uma recompensa que está vindo aí, elas estavam merecendo, e muito disso veio pela Associação Nacional de Jogadores de Basquete Feminino, que por vários anos estão lutando aí contra isso, principalmente pedindo não só o aumento salarial, mas assim, o vínculo do sistema salarial à receita financeira, que é algo que os jogadores de basquete masculino têm direito, e portanto elas sempre quiseram e conseguiram agora essa conquista dessa atrelar o tanto que elas ganham a receita salarial da WNBA. E agora, com a aprovação, o contrato ele deve entrar finalmente em vigor ainda nessa temporada, que vai começar em 2026, que está perto de começar aí, a menos de 2 meses de distância. Que ótimo, né? Vitória aí para elas, né? Que se organizaram, se mobilizaram e lutaram para conseguir condições de trabalho, né? E financeiras melhores. Vamos falar um pouquinho de surf agora, né? A gente está aí prestes a começar a temporada da WSL na Austrália. E a gente tem várias novidades aí, né? Conta os detalhes pra gente, Sol. Sim, faltam menos de 2 semanas para o início da temporada de 2026 da World Surf League, que é a WSL. Então, entre os dias 1º e dia 11 de abril, a galera que acompanha pode ligar a televisão, porque Bells Beach, na Austrália, vai estar recebendo a primeira etapa da elite do surf mundial. Inclusive, esse ano o campeonato celebra 50 anos. Então, em decorrência disso, a gente está tendo algumas alterações no formato da competição, e uma delas é que agora teremos 12 etapas nas categorias masculina e feminina. E devido a essa alteração no calendário, a etapa brasileira, né, a de Saquarema, que acontece lá no Rio de Janeiro, ela deixou de ser a sexta parada, ela deixou de ser a 5ª parada do Tour para ser a 6ª. Então agora a gente tem essa diferença aí para ficar ligado na etapa de Saquarema. E esse ano, a nossa Luana Silva volta ao mar com a responsabilidade de ser, de novo, a única representante do país no circuito feminino regular. Isso porque a Tati deixou o circuito ano passado e ela não volta ainda em 2026. Mas nós estamos bem representados, né? Porque ano passado a Luana viveu a melhor temporada da carreira dela. Ela conquistou o título inédito do Mundial Júnior e chegou a 2 finais, né, em 2 etapas. E falando nessas finais, ela tem a missão de defender o seu bom desempenho nas águas australianas, porque no ano passado, essa foi uma das etapas que ela teve uma atuação de gala e saiu com o vice-campeonato. Já a Tati, como eu citei, ela está afastada ela está afastada do circuito desde 2025, e primeiro ela se afastou para cuidar da saúde mental, depois nós tivemos a notícia de que ela estava gravidinha, e aí ela deu obviamente ela parou, né, para cuidar de si, e agora ela tem uma nenenzinha que nasceu em fevereiro, só que ela recebeu um convite especial da WSL para poder retornar à elite em 2027. Então, como eu disse, ela se tornou mãe recentemente, então ela vai poder se dedicar à filha dela e aos treinamentos em 2026. E em 2027, ela volta para Championships Tour, para o campeonato da elite mundial, sem precisar passar pela Challenge Series, que é a divisão de acesso. Então, a gente tem essa grande novidade aí, que foi algo que eu achei muito bacana da WSL fazer, até porque nós sabemos que ser mulher e ser atleta é muito difícil. Quase que eu comi o microfone. Ser mulher e ser atleta é muito difícil, e quando nós temos aí essa pausa para maternidade, é complicado voltar por vários impedimentos que às vezes um regulamento coloca, a sociedade coloca, enfim, é uma atitude bem bacana da WSL. Certo, então 2026 a gente acompanha a Luana, né? Isso. E 2027 já tem data aí, né? De alguma forma, o retorno da Tati para o circuito mundial.
Bom, gente, a gente vai acabando por aqui o programa de hoje. Se você quiser acompanhar essas e outras notícias, você pode entrar no nosso site, o revistamarta.com, pode seguir a gente no Instagram, @revistamarta, e pode também escutar a gente nas plataformas de podcast e também através da Rádio FMG Educativa, 104.5 em Belo Horizonte, região metropolitana, às quintas-feiras, às 10 horas da noite, o nosso programa vai ao ar. É isso. Até semana que vem. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.